Essa é para você que é ectomorfo e tem dificuldade no ganho de massa muscular. Para você que já conhece, sabe que tem 3 biotipos. Existem 3 biotipos: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa que tem dificuldade no ganho de peso, no ganho de massa muscular, que você vê que acaba comendo praticamente de tudo, né? Acaba comendo os alimentos bons de uma dieta, mas também come alguma coisa a mais, né? Caloria, doce, e não engorda, né? Tem a dificuldade de realmente de ganhar peso. O mesomorfo já é aquele cara ou aquela mulher que já tem uma facilidade maior para ganhar massa muscular, né? Então ali, por exemplo, as proteínas já numa quantidade um pouco maior, diferente do ectomorfo, que eu vou explicar já essa distribuição dos macronutrientes para o ectomorfo. Selecionei 2 exemplos aqui de homem e mulher para falar para vocês. Então o mesomorfo ele já é um indivíduo que tem uma facilidade maior no ganho de massa muscular. E, ao mesmo tempo, ele não acumula tanta gordura. Então, é um fisiculturista, né? Então, a maioria deles tem essa genética de ser mesomorfo. Existe também uma mistura, né? Então, a pessoa é um pouco ectomorfo, um pouco mesomorfo, ou um pouco endomorfo, né? Misturado com mesomorfo. O endomorfo já é aquele indivíduo que engorda fácil, que acaba comendo ali, né, uma quantidade até eventualmente controlada, mas realmente tem uma facilidade maior por ganho de massa muscular, por ganho de gordura, aliás. Então o endomorfo é aquele indivíduo que tem que controlar bem, porque senão ele acaba engordando bem fácil. Passou na frente da padaria e já engorda, só de sentir o cheiro do pão. Então, vamos lá. Eu peguei aqui 2 exemplos. Um exemplo de homem e um de mulher, para falar para vocês. O que acontece? O ectomorfo, por ter dificuldade de ganho, então a quantidade de calorias para ele, ou para ela, né? No caso aqui do homem, gira em torno, eu peguei um exemplo aqui, em torno de 50 calorias por quilo de peso. Vamos supor que o indivíduo seja um homem de 75 quilos. Colocando 50 calorias por quilo, ele vai ter que consumir por dia. Ó, vamos fazer o cálculo aqui. 75 quilos, 50 calorias por dia. 3.750 calorias. Isso é o total por dia que ele vai precisar consumir. O que acontece? Na distribuição de macronutrientes, quantidade de carboidrato, proteína, para o ectomorfo, ele tem que acabar comendo um pouco mais de carboidrato e não tanto de proteína. Então, a gente pode colocar em torno de 65% dessas calorias só para carboidrato. Então, 65% dessa quantidade de calorias vai dar 2.437 calorias, ou seja, dividido por 4, que cada grama de carboidrato tem 4 calorias, ele vai consumir ali por dia 600 gramas de carboidrato. Aqui, atenção, 600 gramas de carboidrato não é 600 gramas, por exemplo, se você pegar 200 gramas de arroz, não é 200 gramas de carboidrato, tá? Então, 200 gramas de arroz vai ter ali mais ou menos um pouco mais de 50 gramas de carboidrato, para você ter uma ideia. O mel, por exemplo, se ele usa 30 gramas de mel, é 30 gramas de carboidrato, já é o carboidrato praticamente puro. A aveia já tem um percentual diferente, então cada alimento tem um percentual diferente de quantidade de carboidrato. Então ele vai ter que comer ali uma quantidade realmente alta. E qual que é uma das coisas importantes para se fazer? Como é uma quantidade mais alta, ele precisa fracionar mais essa dieta. Vamos colocar aí pelo menos 6 refeições ao dia. Tá? Então essa quantidade de carboidrato, 600 gramas de carboidrato,
dividido por 6, ele vai estar comendo em torno de 100 gramas de carboidrato por refeição. Tá? Então, vamos considerar que realmente não é tão fácil, mas ele pode eventualmente colocar alguma caloria meio, digamos, suja no meio, que não vai impactar tanto. Então ele pode colocar alguma coisa, dependendo do horário, um doce, alguma coisa que vai elevar, né, vai a quantidade de calorias, mas não tanto do alimento em si. Proteína, no caso dos ectoímbrios, a proteína mais ou menos em torno de 1,8 gramas por quilo. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui do homem de 75 quilos, 1,8, em torno de 135 gramas de proteína por dia. Dividido por 6, 22 gramas de proteína por dia. Aqui já é de boa. Então, ele vai, para ter esses 22 gramas de proteína, ele pega, por exemplo, ali uns 80, entre 80 e 90 gramas de frango, filé de frango, já vai ter isso. Cada ovo vai ter, em média, uns 6 gramas de proteína. Então, nos 3 ovos inteiros ali, ele já mata essa quantidade de proteína. Só lembrando que cada ovo inteiro traz também gordura. Vai trazer também 15 gramas de gordura, mais ou menos. E a gordura, no caso, ela tem que ficar numa quantidade razoável, tá? Em torno de 0,7 gramas por quilo. E dando a prioridade para gorduras boas, né? Melhor ainda. Então, você pode perceber que o ectomorfo ele pode comer mais, ele na verdade deve comer mais, só que privilegiando mais os carboidratos. O que faz com que não se torne tão difícil assim, porque uma coisa seria você ter que comer esse 65% de proteína, né, de frango, de carne. Isso aí realmente, pelo menos na prática de atendimento, eu percebo que é mais difícil da pessoa conseguir comer. O carboidrato já é um pouco mais fácil do que a proteína, né, de ser ingerido. Então, o pão, a aveia, mel, o açúcar de laranja, fruta, banana, abacate, enfim. Isso tudo vai entrar na quantidade de carboidrato. Então, pessoal, e um detalhe, o que pode acontecer? Pode acontecer esse cálculo ainda ser mudado, pode acontecer de ter que ser mais do que isso. Isso vai depender da comparação, da avaliação do resultado. Se depois de 45, 60 dias, ele teve um resultado e dependendo não foi o esperado e tal, eventualmente a gente aumenta mais do que isso aí. Então, é um cálculo prévio, porém pode ser mudado ao longo do acompanhamento, dependendo da individualidade de cada um, do resultado apresentado de cada um. Agora eu vou falar para vocês da mulher, tá? Você mulher, um exemplo que muda um pouco aqui. Mulher que tem a característica do biotipo ectomorfo. Vamos falar aqui sobre ela. Então, vamos pegar o exemplo de uma mulher de 60 quilos. Já no caso delas, vamos colocar uma quantidade de calorias de 40 calorias por quilo. Então, ela vai ter que ingerir em torno de 2.400 calorias por dia. Sendo que a mesma proporção, 65% de carboidrato, que vai dar em torno de 390 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, 65 gramas por refeição, se for dividido em 6 refeições. Tá? A proteína, a mesma coisa, 1,8 gramas por quilo de peso. No caso de uma mulher de 60 quilos, ela vai ter que comer 108 gramas de proteína por dia ou 18 gramas de proteína por refeição. No caso, por exemplo, aqueles 3 ovos que eu comentei que vai ter em torno de 18 gramas, já mataria uma das refeições. Porém, lembrando que vem por verdura. Então, é um pouco mais, claro, não é que é um pouco mais fácil, mas então, assim, não é uma coisa tão difícil. Pode ser que seja necessário alguma coisa que ajude a abrir o apetite. Então, eu posso dar até um exemplo aqui bacana, que eventualmente pode ser feito, antes das principais refeições, como por exemplo, antes do almoço, antes da janta, que é onde normalmente a gente coloca uma quantidade um pouco maior. Ali, coisa de 20 minutos antes da refeição, uma colher de doce de leite.
ela vai dar aquele pico de insulina e vai ajudar a abrir um pouco mais o apetite logo na sequência. Pode ser que ajude. Então, outra coisa, algum suplemento, algum ativo que aumenta o apetite, como por exemplo, a cobalamin, o Cobavital, né? Que é bem conhecido. Só que ele costuma dar sono, então de repente você toma ele já meio perto da noite. Então são alguns exemplos, tem mais coisa que ajuda, mas é importante realmente fracionar, porque você percebe que é uma quantidade maior, e se você, uma que é difícil comer isso em poucas refeições, e outra que o teu corpo não vai conseguir absorver tudo isso em poucas, menos refeições, em 3, por exemplo, não dá. Então é melhor fracionar, em 6, dependendo até 7, ou mais, ou até 8, depende da pessoa, depende da rotina diária. Então, esse é o exemplo da mulher, tá? De ectomorfo. Então é isso, pessoal. Nunca se esqueça de procurar um profissional para te acompanhar, porque, como eu disse, esse cálculo, por exemplo, ele é um cálculo prévio, mas que pode ser indado para mais, dependendo do resultado da pessoa, de forma individual. Então, aqui, na avaliação física, a gente vai conseguir saber se está dando certo, se não está, se tem a necessidade de aumentar uma coisa, aumentar outra. E é claro, você pode incluir alguns suplementos, como por exemplo a creatina, que ajuda bastante. É um suplemento, eu diria que primordial para o ectomorfo poder ter um rendimento bom no treino, né, e ajudar no ganho de massa e de força. Então sempre procure conciliar um ótimo treino voltado para o teu objetivo e uma dieta a qual você vai tendo acompanhamento e fazendo os ajustes que são necessários. Beleza, pessoal? É isso aí. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma dieta para mesomorfo, para você homem ou mulher. Vou exemplificar também.